Meus amados, esse é o momento do nosso culto onde nós nos dedicamos à palavra do Senhor, ao pão de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. E a expectativa do meu coração é que a leitura do texto bíblico que faremos, de fato, impacte o seu coração. Estamos estudando as parábolas de Jesus em nossos devocionais, temos acompanhado o descritivo de cada uma dessas parábolas, dos conteúdos parabólicos de Jesus. E hoje o tema que nós vamos tratar é Jesus se importa com o seu sofrer. E vamos ler Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, um texto muito conhecido, certamente você já ouviu outras mensagens baseadas nesse texto, mas é um texto que chama muito a nossa atenção. O texto da mulher cananeia, que diz o seguinte: partiu dali Jesus para uma região chamada de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogavam, dizendo: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. E ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e se prostrou diante dele e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos antes que os filhos se fartem. Ao que ela disse: sim, sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde daquele momento a sua filha foi curada. Meus irmãos, vocês já devem ter percebido como nós somos dependentes totalmente de Deus. Como precisamos dele todos os dias das nossas vidas. É comum, por exemplo, levantarmos e nem ao menos dar conta que estamos respirando. E só fazemos isso porque ele proporcionou o ar para que pudéssemos respirar. Aliás, ele nos deu a noite de sono e cuidou de nós enquanto dormíamos. É o que diz o Salmo capítulo 4, versículo 8. Quando durmo, logo pego no sono, porque o Senhor é quem cuida de mim. E o Salmo 127, versículo 3, que diz que o Senhor abençoa aqueles que o amam enquanto dorme. Só temos condições de fazer o que fazemos porque o Senhor está conosco. Só temos condições, por exemplo, de trabalhar porque Ele nos deu um emprego, a inteligência para desenvolver a nossa atividade laboral e também para manter o nosso trabalho. Por isso, poderíamos imediatamente acreditar nessa afirmação que somos totalmente dependentes de Deus só pelo fato de olhar ao nosso redor de maneira superficial. Mas se olhássemos um pouco mais ao nosso redor, poderíamos ainda apontar outras necessidades que eventualmente temos e algumas delas não podemos resolver por nós mesmos. Quem sabe pode ser um problema na área da saúde, algo que os médicos não podem resolver, que é impossível a resolução, ou um relacionamento entre marido e mulher esfacelado, que humanamente é impossível a restauração. A relação, por exemplo, entre pai e filho que foi quebrada e a restauração parece improvável. Ou neste momento de crise que estamos vivendo na área da saúde, que afetou frontalmente a nossa economia, alguns empresários podem estar apavorados, pois não sabem o que vai ser no dia de amanhã. E os funcionários, então? Cada dia que acorda com a pergunta que nunca quer calar: será que amanhã serei demitido? Ou quanto tempo mais ficarei com o meu emprego? O fato é que a lista é interminável. Poderíamos arrolar aqui um sem número de outras situações e você poderia se enquadrar em qualquer uma ou em alguma dessas listas, ou dessa lista que nós poderíamos aqui enumerar. E hoje estamos diante de um texto que apresenta uma mulher que está vivendo já há algum tempo uma crise parecida com essa, uma crise que parecia insolúvel. Aliás, do ponto de vista humano, essa crise era. Ela tinha uma filha que amava muito e que estava terrivelmente endemoniada. Certamente ela já havia procurado outras pessoas para resolver o seu problema, a sua questão, a sua dor. Quem sabe ela já havia procurado os magos da sua religião, ou mesmo sacerdotes, para resolver aquele problema que ela tinha, mas em nenhum deles ela encontrou êxito na sua procura. E é muito interessante, irmãos, a abordagem que essa mulher faz a Jesus, pois ela vem ao Senhor com toda a humildade e pede apenas
uma migalha do pão que Jesus tinha para oferecer. Ela tinha convicção em seu coração que apenas uma migalha vinda das mãos do Salvador era muito mais do que o suficiente para resolver o seu problema. Ela sabia que todo o esforço que ela pudesse empreender, humanamente falando, não era possível. Mas se o Senhor desse a ela uma pequenina migalha, mitigaria a sua fome existencial e os seus problemas seriam solucionados. Por isso, mesmo diante da situação que ela estava, ela se achegou ao Senhor. E amados, enquanto nós olharmos para esse texto com um olhar desatencioso, nós não pegaremos ou abstraremos os princípios tão maravilhosos. Mas eu quero conduzir você a um olhar nesta manhã para esse texto, de fato, olhando para a situação dessa mulher e analisando a situação do nosso coração e dizendo para você, sim, o Senhor se importa com a sua situação, assim como se importou com a situação daquela mulher. O Senhor se importa com o seu sofrer, assim como se importou com o sofrer daquela mulher. Por isso, vamos analisar texto que temos diante de nós e ver, de fato, como foi o trabalho de Cristo na vida daquela mulher. E a primeira coisa que nós temos no texto, logo de cara, é a solicitação que essa mulher faz. No versículo 22, diz o texto o seguinte: e eis que uma mulher cananeia, que estava, ou que vinha daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Veja só, essa mulher está possuída de uma santa obstinação para a resolução do seu problema, pois ela tem diante de si a pessoa que ela mais amava, que era a sua filha, numa situação deplorável. Ela está investindo aqui todas as suas esperanças em Jesus para ajudar a sua filha e para resolver o seu problema, pois provavelmente os meios que ela havia utilizado, já fiz referência anteriormente, não foram competentes para essa resolução. E pense comigo aqui na situação desta mãe, como o coração dessa mãe deveria estar, como ela deveria estar se sentindo. Pois quando um filho tem uma pequena queda, ou tem algum arranhão, ou alguma machucadura, ou mesmo uma pequena quebradura, a mãe fica apreensiva, em alguns casos desesperada. Imagine então o coração desta mãe, que tem algo que é bem pior do que uma questão física. Trata-se de algo que a medicina não pode diagnosticar e nem solucionar. Um medicamento ou um remédio, ainda que seja um psicotrópico, não resolverá esse problema. Certamente o coração dela estava dilacerado, totalmente quebrado e impotente diante da situação que se apresentava a ela. Mas o texto prossegue e diz que essa mulher vai até Jesus e faz algo impensável para o contexto. Primeiro, por ser mulher e estar diante de uma multidão, quem sabe de homens. E segundo, por ser uma pagã, pois ela era cananeia. O texto diz que ela clamou a Jesus. Isso tem algumas implicações importantes para nós. A primeira, ela procura Jesus porque ela sabe que ele tem poder para curar sim, a vida dela, visto que certamente ouviu sobre os feitos maravilhosos que Jesus estava realizando. E ela deve ter ouvido que Jesus estava curando todo tipo de enfermidades, expulsando demônios e salvando os perdidos. Então, essa era uma hora e o lugar adequado para ela procurar Jesus. Pois assim, como ele curou o endemoniado lá de Gadara, certamente ela tinha essa informação, ele podia fazer o mesmo com a filha dela. Ela cria nisto de todo o seu coração, por isso ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para encontrar Jesus. O interessante aqui é que neste caso, que aqui temos diante de nós, essa mulher não tinha os caracteres religiosos de Israel, mas algo foi acionado em seu coração, uma centelha de fé tão profunda que nada podia contê-la. Ela sabia que a sua necessidade só poderia ser resolvida por Jesus, o Salvador. A religião não podia, a medicina não podia, nem tampouco as suas próprias forças podia resolver o seu problema. Mas a verdade, meus irmãos, é que aquela mulher vai na pessoa certa. E a verdade é que a maioria de nós não temos nos comportado quando precisamos, assim como essa mulher.
Mas veja só, ainda que o seu problema não esteja na mesma topografia dessa mulher, porque assim, é provável que você não tenha aí na sua casa um filho possuído por demônios em casa. Mas muitas vezes temos necessidades tão reais como o que essa mulher tinha. Sim, é provável que as nossas necessidades sejam tão dramáticas quanto a dessas mulheres. Temos problemas com características, às vezes, bem desesperadoras, tanto quanto essa mulher tinha. E talvez até já tenhamos cometido o erro crasso que ela cometeu, que foi tentar resolver com as suas potencialidades e as suas forças. Mas o fato é que já ela não podia fazer mais nada, e na sua vida, às vezes também está dessa mesma maneira. O fato é que se já não chegou, em algum momento chegará o esgotamento total em sua existência. E aquele momento que de fato não tem mais o que fazer. Por isso, o comportamento dessa mulher nos ensina muito, pois novamente o texto bíblico diz que ela clamou, e o que eu li aqui, a tradução que eu li, ela gritou, significa que ela implorou, não foi sussurro, certamente foi um clamor visceral. Ela abriu o peito, os pulmões e o coração, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela não estava preocupada com o que estava ao seu redor, e sim estava preocupada e focada em Jesus. Meus irmãos, a primeira coisa que essa mulher escancara para nós é que diante de nossas dificuldades, não existe outro lugar para recorrer senão a Jesus. Ele deve ser o foco das nossas vidas e nós devemos estar nele. Por isso, independente do que estejamos enfrentando em nossas vidas, ou que você esteja enfrentando na sua vida hoje, não hesite de trazer o seu problema a Jesus. E tenha certeza, só Ele pode resolver a sua situação. Não carregue esse fardo pesado sozinho. Ele nos prometeu lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei nesta caminhada. Essa mulher, ela entendeu essa mensagem e foi até Jesus. E de fato, ela irá encontrar o alívio e o descanso para o seu fardo. Mas outra coisa que essa mulher nos ensina é que quando não recebemos o sim de Deus no momento que emitimos a nossa petição, não podemos desistir. Sim, muitas pessoas desistem no meio do caminho. É comum em momentos como esses, os de grandes dificuldades e desespero, ficarmos paralisados, desanimados e desistirmos, deixarmos para lá. Se olharmos para os versículos 23 até o versículo 27, você vai perceber que essa mulher encontrou diversos óbices quanto à sua petição. E o primeiro de todos os obstáculos que ela enfrenta, o que ela encontra, é uma questão que naquele tempo era fortíssima, que era a xenofobia. Ela não era, ou ela residia numa nação, e era oriunda de uma nação malquista em Israel. O versículo 21 diz que ela era cananeia, da região de Tiro e Sidom. Esse era um povo considerado amaldiçoado, isto é, estavam sob condenação. Também se tratava de um povo extremamente envolvido com ocultismo, práticas de magia negra, sacrifícios de crianças e coisas dessa natureza. Então, só o fato dela ter nascido naquele lugar já constituía um grande obstáculo que ela tinha que enfrentar neste momento. Depois disso, ela teria que acessar uma religião alheia aos costumes de um povo que não era o povo dela, pois na cabeça dela Jesus era um rabino judeu. E não parou aqui os percalços ou os problemas, ou os obstáculos que ela tinha que enfrentar, pois ela encontrou diante de si uma muralha de rejeição, pois temos que avaliar o coração dela. Veja só, ela não conhecia toda a história. Nós estamos lendo a história dela como um espectador privilegiado, já conhecemos a história, mas ela não conhecia toda a história. Então imagine ela fazendo a sua petição em total humilhação no versículo 23, o versículo 23 vai dizer que ele não respondeu uma palavra sequer. Ela direcionou a palavra a Jesus e Jesus não respondeu uma palavra sequer. E você quer saber o pior? O pior é que Jesus não respondeu com os seus lábios, mas provavelmente ela deve ter ouvido o burburinho dos seus discípulos na parte B do versículo 23, que diz o seguinte: e os seus discípulos chegaram aos pés dele, rogando e dizendo: despede essa mulher, ela vem como uma doida gritando atrás de nós. Imagina, Senhor, uma mulher cananeia gritando atrás, manda embora. Veja só, o suplício do coração dessa mulher não parou por aí.
ainda continua. Pois mesmo quando ela consegue a audiência com Jesus, inicialmente parece que as palavras do Salvador soam como pedras de gelo. Olha o versículo 24 e o versículo 26, o que ele diz. Ele diz o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a primeira palavra, no versículo 26 ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Imagina essas palavras caindo no coração daquela mãe, já alterada, profundamente machucada pela condição espiritual da sua filha. Certamente, se ela não tivesse sido inoculada com a fé e uma esperança inabalável, ela teria voltado para casa dizendo: esse a quem estão proclamando como o Messias não passa de mais um judeu arrogante, de um homem insensível, sem coração. Ele não se preocupa com a vida das pessoas, só se preocupa com o seu povo e nada mais. Talvez trata-se mesmo do que estão dizendo por aí. Ele é um líder político, a fim de liderar o povo numa rebelião contra o Império Romano e nada mais. Apenas perdi o meu tempo mais uma vez indo atrás da cura para minha filha e a resolução do meu problema. Mas a verdade que temos aqui diante de nós é que a postura dessa mulher foi totalmente contrária, pois ela não abria mão de ter um encontro real, verdadeiro com Jesus. E a partir desse momento, a vida dela muda completamente. Ainda que ela tivesse que lidar com as mais duras críticas, as mais duras dificuldades e também se deparar com todas as realidades da vida dela, ela ainda estava com o coração cheio de fé e cheio de esperança e continuava focando no Salvador. Provavelmente, meus irmãos, e percebam aqui que provavelmente a situação dessa mulher, a situação que essa mulher se encontra, ela não tinha mais o que fazer. Percebam, veja só, ela tem uma filha possessa por demônios. Ela mesmo é descendente de uma raça rechaçada, cujo povo era envolvido com o ocultismo, com magia negra, com tudo aquilo que não era agradável aos olhos de Deus e da religião a quem ela está buscando. Então, quando ela vê a possibilidade de se achegar àquele que de fato pode resolver os seus problemas de uma vez por todas, é rejeitada por seus discípulos e, por conseguinte, rejeitada por ele mesmo. Esse é o sentimento que ela tem no seu coração. Quer quadro pior do que esse? Pois é o que essa mulher tinha que enfrentar. E às vezes, meus queridos, nós também enfrentamos quadros parecidos com esse. Sim, às vezes já temos tentado todos os expedientes possíveis e imagináveis para a resolução dos nossos problemas e não encontramos a resolução, a resolutiva. A sabedoria humana não foi capaz, a religião não auxiliou, os amigos também não. De fato, nada pode resolver esse problema. Mas deixe-me dar uma notícia poderosa nesta manhã para você. Ele, o nosso Senhor, continua te olhando, continua te amando e Ele nunca te rejeitará. Ele se importa com o seu sofrer, ainda que momentaneamente Ele pareça em silêncio, mas Ele se importa com o seu sofrer. Ele ainda continua sendo o melhor lugar para você trazer as suas queixas, as suas dores, os seus problemas insolúveis. Venham a Ele nesta manhã e Ele tem muito para abençoar a sua vida. Creia, meu amado. Creia, minha amada, quando Deus permanece em silêncio, como no caso dessa mulher, é porque Ele está trabalhando. Sim, Ele está agindo, mesmo quando o silêncio parece sepulcral. E esse é o momento de exercitarmos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa total rendição ao nosso Deus. Eu não sei qual seja o obstáculo que você está enfrentando hoje, mas uma coisa eu posso dizer assertivamente a você. Se você continuar firme no Senhor, crendo nele de todo o seu coração, Ele vai vir até você em seu socorro e resolver a sua situação, a situação da sua vida de uma vez por todas. Vejam, onde um coração convicto do amor de Deus e do poder de Jesus Cristo pode levar uma pessoa. Veja onde o coração dessa mulher a levou, pois enquanto os outros, por muito menos, poderia ter desistido, ela continua firme em sua busca
pelo Senhor. Pois após vencer todos esses obstáculos, ela ouve a doce voz de Jesus. Quem sabe, confirmando as palavras dele mesmo em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo que busca, encontra, e ao que bater, abrir-se-lhe-á. Então, veja só, ao abrir a boca para responder a essa mulher, Jesus diz: não é apropriado tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O melhor é que primeiro se fartem os filhos. Ele vai dizer isso no versículo 27. Vejam que mesmo diante dessa dura constatação da realidade, Jesus ainda trata a situação com docilidade, pois ele diz: eu vim para os filhos de Israel e eles devem ser primeiro atendidos. Em outras palavras, o princípio de Mateus capítulo 7 ainda continua valendo aqui, pois Jesus não blindou as portas ou fechou as portas para essa mulher. Ele apenas está dizendo que o primeiro deve ser atendido, os filhos de Israel. E aqui tem um princípio interessante, pois aqueles que gostam de ver o copo sempre meio vazio, sairiam daquele lugar com muita raiva e questionamentos. Mas parece que essa mulher sempre via o copo meio cheio. O seu olhar era influenciado pela fé. E ao ouvir que primeiro eram os filhos, ela não viu negatividade nesta informação. Simplesmente constatou que ela mesma não fazia parte do povo de Israel. Por isso, ela não seria atendida primeiro, mas não teria problema, nem importância o lugar que ela seria atendida, se em segundo, em terceiro, em quarto, e enfim, o que era importante para ela era ser atendida e ter a audiência do mestre. Então ela viu nas palavras do mestre essa possibilidade. E percebam que tudo o que está acontecendo aqui, neste contexto, está servindo para solidificar a fé desta mulher. Tudo o que ela está enfrentando não tinha o objetivo de desanimá-la, mas sim de fortalecê-la em sua fé. Irmãos, diante das intempéries da vida, sempre temos duas possibilidades, duas opções. A primeira é desanimarmos e desistirmos, e a segunda é permanecermos firmes no Senhor e vencermos na força do seu poder. Mas voltando para o texto, precisamos ter em mente que essa mulher era gentia, mas já reconheceu Jesus como Messias. Quando ela diz Jesus, filho de Davi, está reconhecendo que Jesus é o Messias. E não só isso, no versículo 24, ela se prostra em total adoração aos pés do Messias. Jesus não encontrou rendição assim na maioria dos lugares por onde ele passou. Mas essa mulher entendeu quem ele era, por isso ela não tinha outra atitude senão se prostrar aos pés do Messias. Sua fé era inabalável, pois mesmo diante da afirmação de Jesus, comparando a um cachorrinho, no versículo 26 e versículo 27, isso não a tirou do foco. A metáfora dos cães era comumente usada em Israel para dirigir, para se referenciar coisas imundas, ou mesmo até os gentios. Nós mesmos já estudamos aqui uma das parábolas de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 6, onde ele diz para não dar as coisas santas para cães, e também não jogar pérolas aos porcos. Mas aqui Jesus faz uso desta palavra, não com a mesma ênfase e significado de Mateus capítulo 7, pois aqui ele fala com docilidade. O cachorrinho que ele está referenciando aqui não é aquele agressivo, aquele selvagem, aquele sujo, que revira o lixo, que come coisas podres. Aqui a referência é daquele animalzinho de estimação da família, um pet, aquele bichinho que a família tem como se fosse da sua própria, como se fizesse parte da família. Então Jesus dá essa palavra e aguarda o comportamento da mulher, pois a sua reação iria determinar todo o seu futuro. E ao contrário do que talvez a plateia esperava, que ela ficasse irada e saísse dali praguejando e xingando, em Mateus capítulo 15, versículo 27, nós temos o registro do coração dessa mulher, e ela diz assim: sim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outras palavras, ela diz para Jesus: o que eu estou pedindo é apenas um pedacinho, uma pequena migalha, eu não preciso do pão inteiro. Percebam que todos os obstáculos que essa mulher teve que vencer só fizeram a sua fé crescer, e provavelmente era isso que Jesus queria que acontecesse em sua vida.
Meus irmãos, muita gente, por muito menos, teria desistido, pois imagine o quanto ela já foi julgada no contexto em que ela vivia. E agora, em outro lugar, num outro país, com pessoas diferentes, pessoas até preconceituosas quanto à sua raça, e ainda recebe mais julgamento, mais sofrimento e mais dor. Mas ela permaneceu firme, pois o que ela precisava era muitíssimo importante. Significava a vida da sua filha, da sua família, o bem-estar da sua geração. Talvez você esteja vivendo essa segunda fase que essa mulher viveu, a de enfrentar todos os obstáculos impostos e a aparente insensibilidade de Deus em relação ao seu problema, em relação ao seu sofrer. Mas creia, Ele está vendo você neste momento. Seja como essa mulher, persista, busque de todo o coração o nosso Senhor. E novamente, Mateus capítulo 7, versículo 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Faça isso diante do Senhor. E creia, existe uma porta disponível para você bater. Existe alguém para ouvir a sua petição. Existe um soberano para responder à sua oração no momento oportuno e no momento adequado. Por isso, traga a Ele o seu clamor e Ele cuidará de ti. Finalmente, essa mulher é atendida por Jesus. Ela tem a sua fé contemplada. Olha o versículo 28, que coisa linda. Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Amados, a fé desta mulher era admirável, pois ela resistiu o teste de todas as provações, inúmeros obstáculos, mas permaneceu intacta. E Jesus responde atendendo o seu pedido, dizendo: seja feito o que você deseja. E a fé dela continua nos surpreendendo, mesmo após a palavra de Jesus, pois ela não pediu nenhum tipo de sinal para saber se realmente a sua filha estava curada ou não daquele mal. Ela apenas creu na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o suficiente para ela. Ela sabia que na palavra do Senhor havia vida e havia poder para resolver o seu problema. Meus irmãos, o que aprendemos com essa mulher é que, a despeito de quais sejam os obstáculos que estejamos enfrentando, nós podemos crer nele e ele dará a vitória. Não podemos esmorecer. Eu sei o quão difícil é clamar e parecer que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Parecer que estamos sozinhos. Às vezes nós vivemos situações como essas. E nesses momentos temos a opção de continuarmos crendo, mesmo diante das situações que estamos enfrentando, que são contrárias, ou podemos dar ouvidos à nossa carne e a Satanás, que sempre vai dizer que Deus não se importa conosco, que Deus não se importa com o nosso sofrer. Mas creia, Ele ainda continua atento às suas petições e ao seu clamor. Quem sabe hoje seja o dia que Deus venha em seu favor. Talvez seja hoje o dia da sua restauração total, assim como diz Isaías capítulo 61, versículo 3, que diz o seguinte: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. De fato, eu estou falando aqui e não tenho a menor ideia do tamanho do seu problema, da sua dor, do seu sofrer. Mas o nosso Deus, Ele sabe e é o maior interessado em te abençoar. Rasgue o seu coração diante dEle nesta oportunidade. Não perca tempo buscando outros, ou em outros lugares, ou em outras pessoas. Venha até Ele agora. A Bíblia está recheada de milagres realizados pelo Senhor. E as causas mais improváveis e mais impossíveis, que pareciam impossíveis para os homens, mas para Jesus não era impossível. Por exemplo, para os seres humanos, um homem morto já há 4 dias já estava em estado de putrefação, mas para Jesus aquele não era o fim de Lázaro, e ele trouxe novamente Lázaro à vida. Uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos já estava anêmica, esquálida, já estava prestes à morte. Os médicos e todas as outras tentativas já haviam sido frustradas. Ninguém podia ajudar aquela mulher, mas quando ela foi a pessoa certa, ao lugar certo, ela foi
curada. E poderíamos falar aqui de tantos outros casos de pessoas que foram até Jesus e imediatamente foram curados. Isto só nos dá a garantia e nos garante que quando continuamos olhando para Ele, a nossa situação é menos importante, porque Ele se importa com o nosso sofrer. Então a minha situação nas mãos dEle é possível de resolução. Querido e querida, Deus se importa com o seu sofrer. Então eu quero concluir essa mensagem nessa manhã dizendo o seguinte para o seu coração. Aquela mulher, ela cria de todo o coração que o Senhor iria vir em favor à vida dela. Aquela mulher cria de todo o coração que o Senhor, se Ele desse apenas uma migalha, já seria o suficiente para resolver o seu problema. Ela exercitou a sua fé e foi até o fim em seu intento. Ela não esmoreceu, ela não ficou no meio do caminho. Ela ficou firme e firme até o fim. Se você apenas receber uma migalha do Senhor, assim como essa mulher, ela sabia sim que seria transformada a sua vida. Imagine você, imagine a mim, que estamos plenamente colocados e alicerçados no altar do Senhor. Quanto mais nós não temos a receber do Senhor. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja só, se você já entregou a sua vida a Cristo, saiba, você é herdeiro de Deus, não só de migalhas, mas de todas as bênçãos espirituais. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso agora. Chegue a Ele, abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero te servir, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma mudança de vida. Sim, diga a Ele: entra na minha vida, faça morada permanente, eu preciso do Senhor. Fazendo isso de coração, com a sua boca, confessando e no seu coração crendo, você será salvo. Talvez o seu problema seja na área da família, seja num casamento, alguma coisa está desajustada no seu casamento, talvez o problema seja aí, talvez o problema seja financeiro, talvez o problema seja emocional ou mesmo espiritual. Não tem problemas, nenhum problema que Jesus não possa resolver. Se você vir a Ele hoje, Ele vai te atender e abençoar a sua vida. Sim, Jesus se importa com o seu sofrer. Jesus se importa com a sua vida. E nós vamos cantar mais uma canção agora, e em seguida nós vamos voltar orando pela sua vida, orando pela sua família, orando pela situação que você está enfrentando, e que o nosso Deus, que é poderoso, sim, Ele vai realizar a obra na sua vida. Nós cremos nisso. Ele se importa com o seu sofrer. Deus te abençoe e vamos cantar louvando o nosso Deus.